Estamos reunidos mais uma vez no canal Evangelho, Luz do Caminho, para nos direcionarmos no Evangelho de Jesus como filosofia de vida, como direcionamento, como luz para os nossos pensamentos, para os nossos passos, para a nossa vida. Antes de iniciarmos, faremos a nossa oração para que tenhamos boas palavras, bons pensamentos, para que o discernimento e direcionamento esteja conosco neste momento. Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na sua presença, rogando, Jesus, a vossa luz, a vossa paz, o vosso amor. Nos conceda, Senhor, a intuição, a boa palavra, o discernimento, o direcionamento, para que sejamos luz para nós e para todos os outros. Desde já, Senhor, grande mestre e amigo, agradecemos por este momento. Hoje nós falaremos sobre algo muito interessante, que ele vem dar de encontro realmente com o Evangelho, né? O que o Evangelho ele agrega nas nossas vidas, né? O que ele nos vai trazer muitas vezes quando a gente se entrega a esse conhecimento e esse crescimento tão vasto. Tá? Então, em Mateus 10, 34 a 37, diz o seguinte: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai, a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. É interessante, né? Quando a gente olha essa passagem do Evangelho, a gente pensa, nossa, Jesus, que fala tanto amor, que é puro amor, que seus passos são amor, né? Seus direcionamentos, né? É puro amor, nos fala que veio trazer a espada, né? Que veio trazer a dissensão, né? A dissensão é a divisão, né? Mas aí que entra o entendimento, né? O entendimento, por que ele fala em espada? Aí nós temos que compreender também que Jesus ele trouxe a boa nova, né? Ele trouxe o Evangelho como ensinamento, como direcionamento, como verdade de vida, como nascer para o amor, né? Você saber olhar para as pessoas com amor, olhar para si próprio com amor, né? E aí, por que ele quer dizer isso com a espada? Jesus, né, ele coloca dessa forma porque ele vem trazer justamente algo que não se comunga com os hábitos que o mundo lhe traz, né? Com o que é muito rotineiro, muitas vezes as pessoas, né? As famílias, a própria sociedade traz imbuído em si costumes e direcionamentos que não são bons. Não é bom para o seu crescimento pessoal, não é bom para o seu crescimento espiritual, não é bom para os seus relacionamentos, né? E quando Jesus ele traz tudo isso, toda essa bagagem, é nesse contexto que ele traz, né? Porque muitas vezes, quando a verdade ela vamos por assim, para um costume, para algo que é rotineiro,
para algo que se acha que aquilo é bom, muitas vezes é um ato de violência. As pessoas, infelizmente, tem muitas pessoas ainda que acreditam na discriminação, pessoas que fazem diferenças, pessoas que creem somente nos bens materiais, né? Pessoas que trazem dentro de si muitas vezes os sentimentos e direcionamentos egóicos, né? Que as pessoas que se fecham em si mesmo, os sentimentos narcisistas, enfim, são todos sentimentos e direcionamentos e que isso é trazido como verdade para as pessoas, mas que não comunga com a verdade que Jesus nos traz, né? Por isso que é a espada. Por que ele fala da espada? Por que ele fala da divisão? Porque, veja bem, se você convive com pessoas que têm como verdade, que tem como verdade alguns desses princípios, ou alguns outros que eu não falei, mas que não comungam com a verdade de Jesus, com a verdade do Evangelho, né, com a verdade do amor, o que vai acontecer? Por que a espada? Né? Porque é aí que se encontra a divisão. Porque a partir do momento em que você não comunga mais com aquela verdade que fazia parte da sua vida, né? Porque a verdade ela tem muito disso. Ela é verdade até o momento em que você concebe algo que aquilo que era não é mais. E aí o novo passa a ser, né? E isso, ele tem muito a ver com o Evangelho, porque o Evangelho ele vem e ele te traz uma bagagem maravilhosa de discernimentos, de direcionamentos com amor ao próximo, com entendimento, de compreensão, com mansidão, com temperança, né? E isso não comunga muitas vezes com hábitos, com atitudes, né, com pensamentos que uma determinada pessoa, ou um grupo, ou uma determinada costume, né? E por que a espada? Porque se você concebe aquilo para você como verdade e você passa a vivenciar aquilo, e a partir do momento que você concebe algo com amor, né, quando a gente concebe com amor, aquilo faz parte do nosso ser, começa a fazer parte de nós, e aí o que acontece? Você já não aceita mais a forma que era. O fato, muitas vezes, em que você se colocar pensando nas suas atitudes, nos seus em fatos que você fazia, ou que você pensava, ou que você acreditava estar correto, e você começar a se degladiar por dentro, isso já é um princípio do próprio crescimento espiritual, porque você está se colocando à prova, né? E esse é um grande direcionamento. Por quê? Porque você não julga o outro, você está dando a oportunidade de se ver, de se enxergar, que é muito mais grandioso do que ficar pensando no outro, que o outro fez, que o outro deixou de fazer. Enquanto você olha o outro, a vida do outro segue e a sua fica estagnada. Às vezes a sua atitude, ela vai servir como exemplo, pode ser um exemplo bom ou um exemplo mau. Enfim, então essa divisão, né, essa espada que Jesus ele fala que ele traz a espada, né, para dentro de uma família, né, que ali os inimigos estarão, né? Porque assim, não é questão do inimigo como algo, como um fator. Quando a gente fala em inimigo, a gente pensa em pessoas brigando, em pessoas. Não, ele fala justamente porque aquela verdade, muitas vezes, que para você não serve mais, às vezes dentro do seu meio familiar tem pessoas que vão continuar acreditando naquilo, e não só acreditar,
como fazem uso desses direcionamentos que não são bons na sua vida. Mas essas pessoas são ruins? Não são ruins. É que essas pessoas ainda não tiveram contato com o Evangelho nessa forma de se dar a oportunidade do crescimento, né? O Evangelho, ele abre as nossas mentes, ele tira o véu das nossas vistas. Tem uma passagem no Evangelho que é muito linda, é muito maravilhosa, que ele fala assim, né? Jesus, ele fala que ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo da cama, né? Nós acendemos a lamparina para que ela, justamente, leve a luz à escuridão e você possa enxergar. O que ele quer dizer com isso, na verdade? A lamparina nada mais é do que o próprio Evangelho. E a escuridão, o que é? São os conceitos que até então se achavam que eram verdades e que eram bons. Então veja bem, o Evangelho, ele te tira da escuridão, né? Porque assim, ele te traz uma forma muito valorosa de você lidar com o seu próximo, lidar consigo mesmo, de redirecionar os seus pensamentos, os seus direcionamentos, as suas verdades, né? E te traz assim uma forma de vida repleta de amor, né? E esse amor, ele começa com você e ele reflete no seu próximo, né? E aí, quando Jesus ele fala justamente dessa questão da espada, da divisão, é nesse contexto que para você aquela verdade, né, que a partir do momento que você obviamente não aceita mais muitas coisas que eram praticadas, que acabam sendo ruins, você não aceita mais com você. Então essa é a divisão, né? Porque você não faz parte mais daquilo. Você se deu a oportunidade do crescimento, do conhecimento, da instrução, né? E você vai crescendo. É um movimento de crescimento pessoal, crescimento interior e espiritual. Isso é normal acontecer. Então Jesus, quando ele fala da espada, muitos se chocam, né, com essa questão, pensando realmente em algo. Porque quando a gente fala em espada, a primeira coisa que vem realmente são brigas, né? Brigas, rixas, ódio, mas não é isso. É justamente essa divisão, pelo fato de não aceitação do que era e do que é, né? Como eu já falei, aquela verdade que era, ela não é mais, e outra passa a tomar lugar, né? Então, é muito interessante, porque a partir do momento em que você se dá a oportunidade de conhecer, né, se dá a oportunidade de conceber, né, o Evangelho como algo vivo, algo que realmente vai trazer uma diferença na sua vida, essa verdade ela passa a te incomodar, né? Ela passa a te fazer, você começa a fazer uma reflexão de atitudes que você teve, você começa a fazer reflexão de pensamentos, né? E você aquelas atitudes que você teve em outrora, hoje você já não tem mais. Hoje você já não consegue concebê-las mais. Por quê? Porque o Evangelho, ele justamente tem esse potencial, né? Porque assim, o Evangelho ele traz a verdade do amor, né? E muita coisa que é conflitante ao amor, ao direcionamento que Jesus nos traz, né? Você já não aceita mais. E assim, como eu estava falando, e essas pessoas são pessoas ruins? Não são pessoas ruins. São pessoas ainda que não detêm o conhecimento do Evangelho, né? E elas devem sim
e merecem todo o respeito, elas merecem toda a atenção, elas merecem muito bem, cada vez mais serem assistidas, serem ouvidas, porque o próprio Jesus falava, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então assim, veja bem, nós temos que nos colocar nessa posição também, desses doentes que Jesus nos veio, né, para nos direcionarmos, né? Então assim, e cada dia, né, que a gente vive, a gente muda, a gente cresce, né? A gente se direciona para o melhor, né? E assim, e Jesus ele também nos fala, né? Porque assim, tudo isso que ele traz, né, como verdade, né, e como direcionamento, até mesmo essa questão, né, quando ele coloca essa questão da espada, é como ele diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Porque assim, é muito interessante. Por que libertará? Porque são costumes muitas vezes que nós temos em nossas vidas, né, que nos aprisionam muitas vezes em direcionamentos errados, a gente pode até falar que nos direciona também, né, em crendices. Então, quando a gente conhece a verdade, essa verdade que Jesus nos traz, nos fala, né, um dos maiores princípios da verdade de Jesus é o amor, né? Para que você viva no amor, para que você tenha esse direcionamento do amor, você não necessita, né, vamos supor, ou andar vestido de uma coisa ou de outra, ou fazer isso ou fazer aquilo. O amor ele é atitude. Jesus, ele sempre teve o que? Ele teve atitude, né? Então assim, para que nós possamos fechar, essa questão que Jesus nos fala da espada, da divisão, ele não tem nada a ver com brigas, rixas e guerras, não, ele tem a ver com direcionamentos, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer quando você se colocar, né, no sentido de falar sobre esse amor latente que começa a mexer em nossas vidas, que é o Evangelho, isso muitas vezes ele não comunga com hábitos, com atitudes que é muito comum no mundo. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão imbuídas ainda neste momento, nesses hábitos, nessas coisas que o mundo lhe traz, eles vão se colocar contra você, né? Muitas vezes vão podem até te chamar de beatos ou alguma coisa assim, ou sabe, com algum adjetivo ou um pronome que não seja muito elegante, mas aí que está, aí a gente tem que entrar com um dos direcionamentos do amor, que é a temperança, né? É a mansidão, né? E compreender sim que cada um está no seu tempo, cada um se encontra num momento, né? E cada um vai ter o momento certo do despertar para o direcionamento, para a luz, né? Para que você consiga, né? Não se degladiar, né? Com pessoas que não aceitem o Evangelho ainda de uma forma viva, né? De uma forma corriqueira na vida. Então assim, você faz a diferença nesse momento, né? Porque você já comprova, só pelo fato da sua mansidão, pelo fato da sua temperança, você já se mostra de uma forma diferente. Porque o mundo ele mostra o quê? Quando uma pessoa se coloca de certa forma contra uma ideia, de certa forma com rispidez a você,
o hábito comum é você responder na mesma altura, que muitas vezes que pela forma de aspereza que você responde a uma atitude que foi feita contra você, espera-se que pela sua aspereza e muitas vezes por um ato de violência, seja verbal, né, você vai se colocar acima do outro, mas tudo isso é ilusão, né? É ilusão, porque os fortes dialogam, os fracos degladeiam. Então, é nesse contexto que Jesus fala, né? Mas nós temos que ter muita clareza, né, que acima de qualquer momento de discussão, de desavença, sabe, vale mais o silêncio, né? Porque o silêncio já é uma oração. Quando você não se coloca à margem da discussão, da divisão, das brigas, das rixas, né? Você já se coloca no momento de esperar o momento do outro, para que o outro tenha, assim, vamos dizer assim, como se diz na psicologia, né, o seu insight, né, dar o insight para que a pessoa consiga enxergar, assim, uma verdade maior, uma verdade melhor, né? E é o que Jesus quer para todos nós, né? Um direcionamento louvável, um direcionamento digno, né? São relacionamentos de boa conduta, para que nós tenhamos aí, né, o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento social e o nosso crescimento espiritual, ok? Então vamos ficando por aqui, lembrando sempre de que a maior espada que nós temos, na verdade, é o amor, né? Que é o amor. O amor, ele não fere, né? Ele pede licença. Olha que interessante. Ele não entra, ele pede, dá licença. E se nós compreendermos isso, né, nós vamos entender, né, de que o amor, ele é algo que se aceita, não é algo impositivo, ok? Vamos fazer a nossa oração de agradecimento, tá bom? Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais este Evangelho, agradecemos, Jesus, por nossas vidas, agradecemos, Jesus, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela natureza. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos deste, Jesus, e por tudo que nos dás. Agradecemos, Jesus, pelo vosso amor, pela vossa paz. Agradecemos, Senhor, os nossos familiares. Agradecemos, Jesus, pelos nossos amigos, os nossos inimigos, pelas nossas vitórias, Senhor, e pelas nossas derrotas. Agradecemos, Jesus, pelo nosso trabalho, os nossos lares, e te agradecemos, Jesus, por tudo, pelo vosso amor e por ser nosso grande amor. Muito obrigado, Senhor. Tudo de bom, tudo de melhor, muita luz, muita paz, que Deus abençoe, ilumine, e até a próxima.